convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 58. Faremos a leitura do verso de número 11, versículo de número 11 apenas. Isaías 58, obrigado, você foi usado por Deus agora. Muito. Versículo de número 11. Eu vou esperar você achar. E está aí já projetado também. E diz assim o texto: O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial, cuja as águas jamais faltarão. Você pode dizer amém? Eu vou contar até 3 e vamos ler juntos, profetizando isso sobre as nossas vidas. Vamos lá, 1, 2, 3. O Senhor... Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Senhor meu Deus, nós estamos mais uma vez na Tua presença. Nós queremos Te agradecer pelo privilégio que temos de estarmos aqui para adorarmos ao Senhor. Pai, eu quero Te pedir que essa noite o Senhor mais uma vez ministre aos nossos corações. Nós saímos das nossas casas, chegamos até aqui a fim de ouvir a Tua palavra, de ouvir o Senhor falar conosco. Mas eu quero Te fazer um pedido essa noite, ó Pai. Que o Senhor não venha falar aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvirmos tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar na nossa vida essa noite, ó Pai. Desde já nós Te agradecemos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Olhe para cá, olhe para mim. Me dê um pouco e alguns minutos da sua atenção essa noite. O profeta Isaías tem uma palavra extraordinária para nós nesse texto. Eu queria falar um pouquinho, como já está projetado aí, você está vendo, sobre o tema promessas de Deus. Primeiro vale lembrar que esse texto e esse capítulo, o capítulo 58 de Isaías, é um texto de exortação. É um texto de confrontação, de repreensão. Deus está repreendendo Israel, ou mais precisamente a Judá, através do profeta Isaías, por conta da sua hipocrisia religiosa. O capítulo 58 de Isaías revela o Senhor mostrando a Judá a sua incoerência. A incoerência de Judá, que praticava muito dos seus ritos e dogmas da religião, mas não viviam a expressão mais autêntica do amor ao próximo e da devoção a Deus. O capítulo 58 de Isaías trata de um povo que jejuava. O capítulo é especificamente sobre o jejum. Um povo que jejuava muito e que tinha no seu jejum o álibi para argumentar diante de Deus os seus próprios méritos e os seus desejos. Mas aí o Senhor diz ao povo de Judá através do profeta: do que adianta vocês jejuarem tanto, mas não guardarem os meus mandamentos? Do que adianta vocês praticarem tanto tudo isso e não guardarem os meus mandamentos? O que o Senhor está fazendo é mostrando que sacrifício sem a prática do amor, que sacrifício sem a prática da obediência e da submissão não correspondem à sua expectativa sobre nós ou ao nosso respeito. Não correspondem à expectativa de Deus ao nosso respeito. A denúncia de Isaías no capítulo 58 contra Judá se assemelha muito à denúncia dos demais profetas do seu tempo, bem como os profetas chamados menores, que repreendem a Israel por rasgarem as vestes, mas não rasgarem o coração. Repreendem a Israel por fazerem cultos, mas não viverem a devoção a Deus. Repreendem a Israel por falarem muito da lei,
mas não colocarem a lei em prática de fato conforme a orientação do Senhor. Agora que Deus, através do profeta, censura Judá por conta dos seus muitos jejuns sem quebrantamento, por causa da muita religiosidade sem rendição, o profeta começa a dizer a Israel quais são as promessas de Deus que estão reservadas para aqueles que praticam a obediência ao Senhor. Isso aqui é muito interessante. Quais são as promessas reservadas para aqueles que praticam a devoção a Deus? E dentro desse bojo, preste atenção, dentro desse agrupamento de promessas, o Senhor faz preciosíssimas promessas para o seu povo. Promessas que se cumprirão a partir do momento que Judá, ou contextualizando, a partir do momento que o seu povo deixar de viver a religião pela religião, a partir do momento que o seu povo deixar de viver a hipocrisia religiosa em função da venda da imagem, da venda da placa denominacional, da fachada. Aí olha só, aí o Senhor está dizendo assim: quando de fato a vossa devoção a mim for real, quando de fato a vossa rendição a mim for prática, eu vou abençoar vocês, eu vou derramar sobre vocês bênçãos e bênçãos abundantes. Uma das coisas que toda a igreja precisa entender, uma das coisas que nós precisamos entender, é que toda promessa de Deus está relacionada a princípios. Toda promessa de Deus na Bíblia Sagrada está linkada, está ligada a mandamentos. Ou seja, você não vai encontrar na Bíblia Sagrada uma promessa sequer que não esteja condicionada à obediência de alguns princípios e ordenanças de Deus para o seu povo. E essas promessas das quais eu vou falar com vocês essa noite, estão relacionadas a mandamentos. Essas promessas estão relacionadas a princípios. O Senhor Deus orienta Judá ao longo do capítulo sobre a sua hipocrisia. Aí depois Deus diz o seguinte: quando vocês se corrigirem, a tua luz romperá como a alva, e a tua cura brotará apressadamente, e a glória do Senhor será a tua proteção e a tua retaguarda. Aí olha o capítulo 58, versículo 9. Kian, coloca para mim por favor, o capítulo 58, versículo 9 de Isaías. Eu quero que você olhe para o texto comigo essa noite. Olha que coisa maravilhosa. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Olha que coisa maravilhosa. A condição para tudo isso está na obediência. Se você puder, e se não for pedir muito, por favor, olhe aí para quem está do seu lado, para ele ou para ela, e me ajude a pregar essa noite. Diga assim: a obediência, diga forte, a obediência é o segredo para nos apropriarmos das bênçãos e das promessas de Deus sobre as nossas vidas. E as promessas que ele faz no versículo 11, você leu comigo, mas se você puder, olhe para a sua Bíblia e projete o texto novamente do versículo 11, por favor. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial, cuja as águas nunca vão faltar. Olha para cá, por favor. Nessa noite, quando eu mencionar aqui cada bênção dita nesse texto, se aproprie dela. Tome posse dela sobre a sua vida em nome de Jesus, sobre a sua casa, para esse tempo. Não ache que essa promessa ficou lá atrás e, portanto, ela não é válida para mim e para você. Porque o problema nosso é ler a Bíblia Sagrada achando que ela não se diz respeito a nós, quando sim, ela se diz respeito a nós. Então, se você puder, diga comigo profetizando essa noite, diga assim: essas promessas
são para mim. Diga: essas promessas são para minha casa, essas promessas são para minha família, são para minha vida, em nome de Jesus. Então olha que coisa linda. A primeira promessa que está nesse texto, para essa noite, para nós, para a nossa vida, é a promessa de direção. Olha o que o profeta está dizendo nesse texto. Ele está dizendo assim: o Senhor te guiará continuamente. A promessa de direção aqui não está dizendo que Ele vai te apontar o caminho. Deus está dizendo que Ele vai te guiar. Te guiarei. Preste atenção, quem guia não aponta o caminho, quem guia vai na frente. Você não entendeu? Eu vou repetir. Você não entendeu? Eu vou repetir. Quem guia vai na frente, quem guia está contigo. O Senhor está garantindo nessa proposta de direção, Ele está garantindo companhia. Ele está dizendo o seguinte: o Senhor estará contigo, te guiando continuamente. Ele vai te guiar. E isso é muito interessante, porque nós vivemos em um mundo desafiador, tanto no seu aspecto físico, quanto no seu aspecto espiritual. E ter a garantia da direção de Deus, nos oferece segurança na viagem. Ter a garantia da direção de Deus, nos oferece segurança na caminhada da vida. Lá no Salmo de número 23, no verso 2, o salmista diz assim: guia-me mansamente às águas tranquilas, e refrigera a minha alma. Um dos aspectos da direção de Deus que nós precisamos entender, é que Deus nunca vai te guiar forçado. Ei, irmão, em nome de Jesus, entenda isso aqui. Deus nunca vai te guiar a tapas, a empurrões. Sabe o que isso significa? Atentar para a direção de Deus é uma opção. Somos nós que escolhemos. Você pode querer andar na direção de Deus ou não. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Ei, Ele vai na nossa frente e nós caminhamos acompanhando o Senhor. Porque Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Para ser guiado, é preciso estar disposto a seguir. Você está conseguindo entender isso aqui essa noite? Diga amém. Para ser guiado, é preciso estar disposto a aceitar a proposta de Deus para as nossas vidas. Romanos 8, versículo 14, Paulo diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. A primeira promessa de Deus para mim e para a sua vida é a promessa de direção. Sabe o que o Espírito Santo de Deus ministra aos nossos corações essa noite? Ele está dizendo assim: você não viaja sozinho. Ei, em nome de Jesus, entenda, você não caminha sozinho. A tua trajetória não é solitária. O Senhor te guiará continuamente. Êxodo 13, 21 diz assim, que o Senhor colocava uma nuvem sobre Israel durante o dia para os guiar, e uma tocha de fogo durante a noite para lhes clarear o caminho. Sabe o que isso aqui significa? Isso é a direção, é você não saber para onde ir, não saber que direção tomar, mas perceber que Deus está iluminando a tua trajetória, perceber que Deus está trazendo luz para a tua viagem, te dando sinais dos próximos passos para serem dados, porque Ele é Deus que tem interesse em guiar os seus filhos. Lá no livro histórico do grande líder Neemias, capítulo 9, versículo 19, Neemias diz assim: todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não nos deixastes no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou de nós pelo caminho para nos guiar, nem a coluna de fogo à noite para nos iluminar e nos ensinar o caminho para onde deveríamos seguir. Mas sabe de uma coisa, irmão? Nós estamos em um mundo, nós estamos inclusos em um mundo aonde as pessoas infelizmente preferem consultar os espíritos. Nós estamos em uma geração onde essa geração prefere consultar os búzios, os horóscopos da vida,
os signos para saberem que direção, para saberem que decisão tomar na vida. Eu estou em um mundo onde pessoas consultam profetas, e me entenda por favor, eu não estou dizendo que não existe, porque existe profetas sim. Eu estou dizendo que nós estamos em um mundo onde pessoas vão atrás, correm atrás de profetas para que venham a profecia sobre a vida dele, para saber que decisão tomar. Mas eu posso glorificar a Deus, que a Family é uma igreja que consulta o Senhor, para saber que direção seguir, para saber que direção tomar. Ei, o Senhor te guiará continuamente. Você consegue dizer amém? Você consegue dizer glória a Deus? Essa é a primeira promessa de Deus para as nossas vidas nesse texto. O Senhor te guia, o Senhor vai na tua frente, Ele orienta os teus passos, Ele coordena a tua viagem. Daí o salmista no Salmo de número 23, ele diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Pensa comigo nesse texto, como é que vara consola? A tua vara e o teu cajado me consolam. Vara não é para castigo, não é? Vara não é para castigo. Como é que vara consola? Preste atenção por favor. Quando você está na direção de Deus, quando você está sendo guiado por Deus, vara não é para castigo. Quando você está sendo guiado por Deus, vara é para afugentar o lobo e o predador que está na espreita, esperando para te tragar. Mas o Senhor que te guia, Ele vai na tua frente. Então antes do leão te atacar, Ele se depara com o teu guia. Antes do predador te atacar, Ele se depara com o teu guia, que vai na tua frente te guiando e protegendo a tua viagem. Ei, o Senhor te guiará. Diga comigo em nome de Jesus: Senhor. Diga: Senhor, tome a direção da minha vida. Só que aqui tem um detalhe. Quando Deus tem a direção da nossa vida, você não faz mais o que você quer. Esse que é o grande problema para alguns. Porque a gente deixar os nossos desejos de lado é muito difícil. A gente pegar o controlinho da vida e entregar na mão do Senhor e falar: Senhor, está aqui o controle, toma conta, é o Senhor quem manda. É difícil, irmão. É complicado a gente deixar os nossos quereres de lado e optar pela direção de Deus. Jeremias 10, 23, Jeremias diz assim: eu sei, ó Senhor, que não é do homem. Não é de quem? Não é do homem o seu caminho. Não é do homem o seu caminho, nem é do homem que caminha dirigir os seus passos. Você não vai mais para onde você quer. Você vai para onde o Senhor quer que você vá. Um dia o Senhor disse assim para Pedro: Pedro, quando você era jovem você ia para onde você queria, mas um dia você vai ficar velho e levarão você para onde você não vai querer ir. E eu me lembro também do profeta Jeremias, né? Em um momento de frustração ministerial, Jeremias diz assim: o Senhor me iludiu e eu me deixei iludir. O que Jeremias está dizendo é: o Senhor não me disse que eu teria que passar por essas coisas todas para cumprir a missão que o Senhor me delegou. Ei, quando você é dirigido por Deus, a sua vontade própria não prevalece mais. Prevalece a vontade daquele que é único digno de toda honra, que é único digno de toda glória, que é único digno de todo louvor. Prevalece aquilo que Ele está apontando como caminho para as nossas vidas. A nossa maior dificuldade, por incrível que pareça, é aceitar a direção de Deus. É claro, quando a direção de Deus vai de desacordo com o que nós queremos, né? Porque quando está tudo alinhado é muito fácil. Quando Deus aponta o caminho e é por lá mesmo que a gente está querendo ir, é fácil demais ir, né? É muito simples. Mas o texto está dizendo: o Senhor te guiará continuamente. E Ele, quando te guia, Ele impõe, Ele estabelece a sua vontade sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque Ele é Deus. Segunda promessa do texto de Deus para nós. Projeta novamente, por favor, o versículo 11. Olha, por favor. O Senhor te guiará continuamente e fartará
Diga comigo, fartura. Diga mais forte, diga fartura. Fartará a tua alma em lugares áridos. Tem algumas versões, e a que está aí diz assim, né? Olha que coisa maravilhosa. Fartará, e tanto que uma palavrinha só faz diferença, né? Fartará a tua alma até em lugares áridos. Não entendeu? Preste atenção. Mesmo em meio à aridez, você vai viver a segunda promessa, e a segunda promessa é provisão. Provisão, eu vou repetir para você receber: provisão, provisão, provisão. É muito mais fácil administrar a fartura do que a faltura, né? Se é que essa palavra existe. É muito mais fácil, não é, Elismar? Administrar a fartura do que quando está faltando. Quando está faltando fica difícil. Em tempo de dificuldade, mesmo em terreno árido, mesmo em época de escassez, o Senhor vai te fartar. Ele vai te dar em abundância. O Senhor fartará a tua alma. Lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 26 e 27, o Senhor usa o profeta e diz assim: e comereis abundantemente, e vos saciareis. No versículo seguinte ele diz: comereis abundantemente, e vos fartareis, e o meu povo não será mais envergonhado. Em nome de Jesus, preste atenção nisso aqui essa noite. Há uma promessa de provisão de Deus para a sua igreja, há uma promessa de provisão de Deus para você, há uma promessa de provisão de Deus para a tua casa, há uma promessa de provisão de Deus para a tua empresa. Eu vou ficar repetindo até você receber. Há uma promessa de provisão de Deus para a tua família, em nome de Jesus. Ele vai te suprir. Salmo 23, verso 1, o salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Na oração mais famosa da Bíblia Sagrada, o Senhor Deus diz assim: e vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá que dia? Nos dá que dia? Sabe o que é isso aqui? O pão de segunda me dá segunda, o pão de terça me dá terça. Eu vou repetir: o pão de quarta me dá quarta, o pão de quinta me dá quinta, o pão de sexta me dá sexta. Ah, Espírito Santo de Deus, provisão. Eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida que a provisão já chegou, que a porta se abriu. Se você recebe, levanta a tua mão para adorar o nome de Jesus. O Senhor vai te surpreender com novas oportunidades, com caminho novo, com provisão e abundância, e o milagre dele alcançará a tua vida, a tua casa, pelo poder do nome de Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, o Senhor fartará a tua alma. O Senhor fartará a tua alma. Daniel 11, versículo 32 é muito interessante, porque o profeta diz assim, que em meio à crise, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte. O povo que conhece o seu Deus, em meio à crise, se tornará forte. Ah, Espírito Santo de Deus, ainda que ao redor alguns estejam a lamentar, ainda que nas suas conversas com seus amigos todos contem misérias, em nome de Jesus, para de falar de miséria. Em nome de Jesus, para de lamentar, para de falar de miséria e comece a louvar a Deus, porque é no louvor, é na adoração da igreja que Deus vai abrir porta onde não tem porta. Eu quero declarar sobre a sua casa essa noite, em nome de Jesus, que Ele vai te abrir as fontes superiores e as fontes inferiores, e você vai receber aquilo que nem estava no seu plano, porque está no plano de Deus te dar além do que você está esperando.
Sabe o que acontece? Sabe o que acontece com a gente? Há quem pense que Deus não tem interesse em nos prover. Há quem pense que Deus não tem interesse em colocar riquezas nas nossas mãos. Escute, é um engano. Sabe por quê? Porque em Cristo Jesus nós nos tornamos proprietários de todas as bênçãos das regiões celestiais. Você é próspero, não porque eu estou dizendo. Você é próspero, não porque eu quero, não porque o pastor diz, mas porque o plano de Deus é te levar a lugar de honra, de prosperidade e de milagre em nome de Jesus. Você vai prosperar porque uma provisão de Deus está sendo liberada sobre a tua vida em nome de Jesus. Olha tanto que é interessante isso aqui. Deus leva tão a sério, Cairo, esse negócio de prosperidade na Bíblia Sagrada, na vida do crente, que está escrito que ele tira da mão do ímpio e coloca na mão do justo. Está escrito na Bíblia Sagrada que ele pega o justo, que está assentado no monturo, e coloca assentado entre príncipes. Está escrito que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí tem alguém que diz assim, mas Guilherme, o dinheiro é a raiz de todo mal. Não, o amor a Ele deturpa os homens, isso sim. Mas você pode prosperar sem se apegar ao que você possui, mantendo a sua fé e o seu foco naquele que te prosperou, porque dele é que vem toda a promessa. Ele é fiel. Irmão, essa coisa fica tão séria na Bíblia Sagrada, que a Bíblia diz assim, que a bênção do Senhor te perseguirá. Não, você não entendeu. A bênção do Senhor vai perseguir você, irmão. A bênção do Senhor te perseguirá. Ei, você é um perseguido pela bênção. Olha para quem está do seu lado e diz assim para ele: você é perseguido pela bênção. Você é um perseguido pela bênção de Deus. Sabe o que é isso aqui? É a bênção correndo atrás de você. É literalmente isso, é a bênção de Deus correndo atrás de você. Aí Deuteronômio 28 diz assim: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Eu vou declarar em nome de Jesus essa noite: está chegando um momento de provisão para a tua vida, está chegando um momento de provisão para a tua casa, está chegando um momento de provisão sobre a tua família. Se você recebe, joga a sua mão lá em cima em nome de Jesus e glorifica a Ele essa noite. Ei, o que o meu vizinho sem Deus fala não é regra para a minha vida. Sabe por quê? Porque nós somos guiados, nós somos conduzidos pelo que o Senhor diz ao nosso respeito. Terceira bênção do texto. Projete novamente, por favor. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos. Agora eu quero que você receba aí: e fortalecerá os teus ossos. Terceira promessa: saúde. Eu vou repetir: saúde, saúde, saúde. Fortalecerá os teus ossos. Ei, você vai ficar forte em nome de Jesus. O Senhor vai tocar na tua saúde. O Senhor vai gerar milagre no teu corpo. É uma promessa de Deus para a tua vida. Saúde. Eu já vi alguém dizer que crente só se mantém fiel se Deus colocar um espinho na carne. Entenda uma coisa: todas essas promessas
estão relacionadas a mandamentos. Eu disse no início, o Senhor está dizendo o seguinte: se você me obedecer, se você abrir mão ou abrir o teu coração para os meus mandamentos, então eu vou fazer. Ei, o segredo está na obediência. Aí ele diz assim: eu te darei saúde. Não significa que quem obedece não adoece. Até rimou, né? Eu vou repetir porque ficou bonito. Que quem obedece não adoece. Não. Por quê? Porque nós estamos fadados às limitações da vida humana. Mas significa que existe uma promessa de saúde para a sua vida. Significa que existe uma promessa de saúde para a tua casa. Eu não sei onde a saúde precisa chegar, mas eu declaro em nome de Jesus que essa noite a saúde vai chegar lá onde precisa chegar. Deus está estendendo a mão agora aonde precisa ser tocado, e um milagre está acontecendo em nome de Jesus. Saúde! Jeremias 30:17, o profeta diz assim: o Senhor te restaurará a saúde e curará as tuas feridas. Salmo 103 diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem te perdoa, ou que perdoa todas as tuas iniquidades, e te sara de todas as suas enfermidades. Isaías 53, 4 e 5, o profeta diz assim, tem como projetar? Isaías 53, versículo 4, vê se é isso mesmo, por favor. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Próximo. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí alguém pode dizer, e está ouvindo e dizendo assim: mas Guilherme, a Bíblia está falando aí de cura espiritual. Aí eu vou trazer para você Mateus 8,16, que diz assim: ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos enfermos e endemoniados, para que ele os libertasse e os curasse. E ele curou e libertou a todos. Ele curou e libertou a todos, para que se cumprisse a palavra do profeta que dizia: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Veja que o texto, a profecia, não aponta apenas para a necessidade espiritual, mas também para a necessidade física. A palavra salvação, à luz do texto grego, indica literalmente curar, libertar, tirar do buraco, quebrar o laço. Então cura está relacionada com a proposta da salvação. Quando você for orar por cura divina, você pode dizer assim: Senhor, a tua palavra me diz que eu posso me apropriar de saúde pela fé. A tua palavra me diz que Jesus levou sobre si as minhas enfermidades. Saúde, eu declaro sobre a tua vida. Saúde, saúde sobre a tua casa, saúde sobre a tua família, em nome de Jesus de Nazaré. Quarta promessa. Coloca o texto novamente. Gente, esse texto é maravilhoso. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado. Você sabe o que significa jardim regado? A Bíblia diz que o Senhor plantou o Éden e colocou 4 rios dentro do Éden para regar o jardim. Sabe o que isso significa? Todas as áreas da sua vida serão regadas.
todas as áreas da sua vida serão banhadas. Não, eu vou mais longe. Todas as áreas da sua vida serão inundadas. Todas as áreas da sua vida serão abastecidas, supridas pelo Senhor. Serás como um jardim regado. A quarta promessa desse texto é a promessa de avivamento. O Senhor vai banhar a tua alma com a sua presença. O Senhor vai encher a tua alma com a plenitude do Espírito Santo. O Senhor vai inundar você com o rio de Deus. Quem crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão, fluirão, fluirão. Ei, vai fluir, vai fluir. Zacarias vê um rio, e na visão ele diz assim: esse rio não secará, nem no inverno, nem no verão. Esse rio não secará na seca, esse rio não secará na crise. Ah, Espírito Santo de Deus. O rio que Zacarias vê no capítulo 11 é o mesmo rio que Ezequiel vê no capítulo 47. Preste atenção. Ezequiel diz assim: eu vi um rio. Escute isso aqui, porque isso aqui é lindo. Eu vi um rio que saía do altar, e um homem com um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me disse assim: vem. E Ezequiel diz: e eu entrei, e as águas me cobriram os tornozelos. Aí eu acho isso aqui extraordinário. Aí o anjo mediu mais 1000, e disse assim: Ezequiel, vem. E Ezequiel disse: eu entrei, e as águas me cobriram os joelhos. Aí o anjo mediu mais 1000 e disse: Ezequiel, vem. E Ezequiel disse: eu entrei, e as águas me cobriram os lombos. Aí ele mediu mais 1000, e o profeta diz: eu não posso entrar mais. Por quê? Por que que não pode? Porque não eram águas para se atravessar andando, mas águas para se atravessar a nado, nadando. Aí olha que coisa maravilhosa. Ezequiel diz assim: e o anjo veio e me tomou pela mão e me fez nadar, me levou a ambas as margens do rio, levou-me e tornou-me a trazer. Isso aqui é promessa de avivamento. O Senhor está dizendo assim: o rio da minha plenitude vai inundar você, o rio da minha plenitude vai banhar a sua alma, o rio da minha plenitude vai inundar a tua família. Sabe por quê? Porque saúde, provisão, direção não existe sem avivamento. Diga para quem está do seu lado: provisão, direção, saúde não existe sem avivamento. Joel 2:28. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O verbo derramar ali é shabak, expressão hebraica que indica inundar, encharcar, entornar, cercar por todos os lados. Quando o Senhor diz assim: eu vou derramar, ou eu derramarei do meu espírito, Ele está dizendo assim: eu vou inundar você com a minha plenitude, eu vou inundar você com a minha plenitude. Para todos os lados que você olhar, eu te cerquei com a minha plenitude. Para todos os lados que você caminhar, a minha plenitude terá te envolvido. É como se Ele dissesse para você essa noite: você é como uma ilha para mim,
você é uma ilha para mim, uma ilha particular. Eu estou te fazendo um jardim regado, um jardim regado. Espírito Santo de Deus, nós precisamos fazer do avivamento a nossa prioridade. Nós precisamos fazer do avivamento a nossa paixão. Nós precisamos fazer do avivamento a nossa busca diária. Sabe o que é maravilhoso? É saber que a Family é uma igreja avivada. Sabe o que é o mais lindo? É que uma igreja avivada não precisa de uma pregação sobre o amor para amar. O que é mais lindo é saber que uma igreja avivada não precisa ser confrontada para abandonar os seus pecados. O que é mais lindo é saber que uma igreja avivada não precisa ser desmentida para abrir mão da fofoca. Uma igreja avivada não fere os membros. Vou repetir. Uma igreja avivada não fere os membros. E como é bom pertencer a uma igreja avivada. Uma igreja avivada, ninguém se sente maior do que o outro. Em uma igreja avivada, ninguém se sente maior do que o outro. Em uma igreja avivada, ninguém precisa se sentir o rei da cocada preta. Porque em uma igreja avivada, Jesus é o rei e nós somos os servos. Se é para Ele, aplauda com força. Se é para Ele, aplauda com vontade. E glorifique aquele que é único digno de toda honra, aquele que é único digno de toda glória. Ei, Jesus é o Rei e nós somos servos do seu reinado. Quantos servos nós temos aqui essa noite? Por favor, se você é servo, levante a sua mão aí em nome de Jesus. Diga uma palavra de gratidão, diga uma palavra de adoração a Ele essa noite, em nome de Jesus. Talvez você entrou aqui essa noite e ainda não disse nada a Ele. É momento, eu vou te dar alguns minutos. Feche os teus olhos com as tuas mãos erguidas. Você que é servo, erga suas mãos lá em cima e diga essa noite palavras de gratidão a esse Rei. Você que é servo, fique como servo agora e debruce, se entregue na presença do Rei essa noite. Vai, com os olhos fechados. Eu vou dar uma pausa e eu vou deixar você adorar aquele que é único digno, aquele que é único digno de toda honra, aquele que é único digno de todo louvor. Ei, nós somos servos do reinado dele. Adore, vai, adore. Nós somos servos. Servos do seu reinado. Uma igreja avivada não aponta o dedo para o pecador. Uma igreja avivada abraça o pecador. Uma igreja avivada sara, cura. Sabe o que é maravilhoso? Porque no reino de Deus nós somos redes. Você concorda comigo? Nós somos redes. Jesus um dia caminhando na beira da praia, ele encontra dois homens no barco que estavam pescando. E ele faz um convite para esses homens serem pescadores de homens, de almas. Aí ele anda mais um pouco à frente e encontra outros dois que estavam consertando as redes. E para esses dois ele só convida, me segue, mas não tem proposta.
Para os 2 primeiros ele convida e tem proposta: vou fazer de vocês pescadores de almas, pescadores de homens. Vocês vão pescar gente como vocês. Eu vou pegar a rede, eu vou lançar ao mar e vocês vão pescar gente como vocês. Mas quando a rede cai no mar, a gente pega tudo quanto é tipo de peixe. Não é isso aí, você que gosta de pescar, mas nós não é pescador de rede, né? Nós pesca, né? Mas quando você lança a rede, você pega todo tipo de peixe. Peixe grande, peixe pequeno, peixe que dá trabalho, peixe comportado. Só que os embates da pescada vêm. E no caminhar da vida a pescada se torna dolorida. A rede se rasga. A rede se fere. E é por isso que lá na frente Deus chama 2 que estão consertando as redes. E uma igreja avivada. Nós temos os que são redes e nós temos os que consertam as redes. Em uma igreja avivada, nós temos aqueles que são redes e aqueles que consertam as redes, que coloca no colo e fala assim: vem aqui, deixa eu curar as suas feridas, deixa eu costurar onde precisa ser costurado, deixa eu tratar onde precisa ser tratado. E eu faço parte de uma igreja avivada. Quem faz parte de uma igreja avivada? Lá, joga sua mão lá em cima em nome de Jesus, dê glória a Deus, glorifica a Ele. Quinta promessa, e aqui eu concluo: multiplicação. Olha o que o texto diz: serás como manancial cujas águas nunca faltam. Sabe o que é isso aqui? Uma igreja avivada não tem só para si. Uma igreja avivada é manancial, dela emana bênção. Uma igreja avivada abençoa, uma igreja avivada contagia. Há um nível de bênçãos que Deus tem para liberar sobre o seu povo, que talvez não será liberado sobre a vida de todos. Não, porque Deus não faz acepção de pessoas, ou faz acepção de pessoas, não é isso. É porque alguns de nós, talvez é muito egoísta. E às vezes nós somos muito egoístas para receber esse nível de bênção. E ser manancial é estar consciente da sua missão de regar a vida do outro. Não é reter para você. É regar a vida de outro, é regar a vida do próximo. Existe uma diferença entre receber de Deus um poço e um rio. Existe uma diferença, tem uma diferença entre ser rio e ser poço. Preste atenção nisso aqui, por favor. Todos têm uma nascente, ambos emanam água, ambos saciam a sede, mas poço só abastece o dono do quintal. Você não entendeu? Poço só abastece o dono do quintal, mas nós somos rio. Rio abençoa o vizinho, rio abençoa a cidade. Eu vou repetir até você pegar. Rio abençoa o estado, rio abençoa a nação. Ei, rio abençoa quem está perto. É isso que ele está dizendo. Eu preciso que você entenda isso aqui. Serás como manancial, cujas águas nunca vão faltar. Cujas águas nunca vão faltar. Fica de pé em nome de Jesus. Há uma glória nesse lugar. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, mas se não tiver, eu queria que você sentisse. Esse é o meu pedido a Deus. Ele vai fazer de você essa noite manancial.
tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como manancial no meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Teu louvor. Você pode glorificar o nome dele. Você pode adorar aquele que é único digno de toda honra, aquele que é único digno de toda glória, aquele que é único digno de todo louvor. Eu quero fazer 2 convites essa noite. Preste atenção. 2 convites. O primeiro convite que eu quero fazer, escute, o primeiro convite que eu quero fazer é para você que talvez esteja distante dos caminhos do Senhor, ou que talvez nunca tomou uma decisão de aceitar a Ele como seu único e suficiente Salvador. Talvez você ouviu essa palavra essa noite e disse: eu quero ser proprietário dessas promessas de Deus sobre a minha vida. Eu queria conhecer você. Tem alguém que deseja tomar essa decisão de reconciliar com Ele, de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se tem, dê um sinal assim com a sua mão. Deixa eu te conhecer. Tem alguém? Tem alguém essa noite que talvez ainda não tomou essa decisão, que queira tomar? Eu não vou tomar tempo aqui, eu preciso te conhecer. Se tem, dê um sinal com a sua mão, por favor. Ou que talvez esteja distante e queira se reconectar com Ele essa noite. Tem alguém? Não? Ali. Vem aqui. Você pode vir aqui. Corre aqui. Eu te farei. Se você puder, aplauda o Senhor. Um jardim fechado. A festa do céu essa noite. Alguém acompanha ela, por favor. Alguém acompanha ela, por favor. Eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas, e restaurarei. Tem mais alguém? Tem mais alguém que precisa tomar essa decisão? Ainda há tempo. Eu preciso orar por você. Tem mais alguém? Te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Eu fluirei como Ele te ama. É Ele quem cuida de você. Ele te abraça essa noite, te coloca no colo e diz o quanto Ele te ama e que Ele nunca abriu mão da sua vida. Olhem para mim, por favor, vocês duas. Ele recebe vocês essa noite. É Ele quem cuida da sua vida. É Ele quem cuida da sua família. Em nome de Jesus. Olhe para cá. Olhe para cá e nós vamos orar. Eu quero fazer o segundo convite essa noite. Nós ouvimos aqui uma palavra de promessas de Deus sobre a nossa vida. E eu não sei qual dessas promessas você está precisando. Talvez esteja precisando até de todas. De
de direção, de saúde, de provisão, de avivamento. Se você puder e quiser, saia do seu lugar, vem aqui à frente agora correndo em nome de Jesus, que nós vamos orar para a sua vida, pela sua casa e pela sua família. Só você que crê nessas promessas, corre aqui na frente, eu quero orar por você. Vem, eu estou te esperando, eu vou te esperar. Saia do seu lugar e vem aqui, por favor. Vem aqui, por favor. Isso, pode vir. Só você que toma posse dessas promessas. Eu quero orar por você, vem aqui à frente. Como manancial do teu interior, com águas vivas te restaurarei. Para o meu louvor te restaurarei. Você que veio aqui à frente, coloque a mão no seu coração assim essa noite, por favor. Pai, nós estamos na tua casa, nós estamos na tua presença. O Senhor conhece os nossos corações, ó Pai. O Senhor sabe de tudo aquilo que nós temos pedido. O Senhor conhece, ó Pai, os nossos anseios. O Senhor conhece, ó Pai, as nossas angústias. Mas de uma coisa que nós temos certeza, é de que nós servimos a um Deus que tudo pode. É de que nós servimos a um Deus que é Pai. E como Pai, Ele não desampara os seus filhos. E como Pai, Ele não abre mão da vida dos seus filhos. E eu quero te pedir, Pai, essa noite, vá de encontro com o teu filho. Vá de encontro com a tua filha que veio aqui à frente. Eu não os conheço, eu não conheço todos, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece o íntimo, o Senhor conhece o particular. E o Senhor sabe do que cada um aqui precisa. E eu quero te pedir, ó Pai, toque nele agora. Toque nela agora, ó Pai. Nós temos aqui pessoas que vieram à frente precisando de saúde. E eu quero te pedir, ó Pai, que o teu milagre aconteça agora, em nome de Jesus. No poder da tua palavra, ó Pai, que o Senhor cure, que o Senhor traga transformação, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor tome direção das nossas vidas, que nós possamos ser guiados por Ti, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor possa trazer prosperidade para a nossa vida. Tu és o nosso pastor, prosperidade para nossa casa, aquele que cuida, prosperidade para nossa família. Supre. Não vai faltar na nossa dispensa. Escute, você vai ter para emprestar. O Deus que multiplica o pão, o peixe, o azeite na panela. E eu quero te pedir, ó Pai, essa noite, que o Senhor traga avivamento. Aviva, Pai. Aviva a tua igreja, Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa tocar agora essas pessoas. E avive, ó Pai. Receba aí em nome de Jesus poder de Deus. Receba em nome de Jesus poder sobre a tua vida. Poder, ó Pai, agora em nome de Jesus. Avivamento agora em nome de Jesus. Aonde tiver batizado no Espírito Santo, que seja renovado agora. 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 Uma igreja avivada abençoa. Senhor, mais de Ti, Senhor. E está chegando
Está chegando, pastor Alcimar, um tempo de avivamento sobre a Family de Rio Verde. Essa cidade será impactada por essa igreja. Sim, Deus. Essa cidade vai ouvir falar Toca essa que cidade, existe uma igreja Senhor. avivada, Toca que essa abençoa, cidade, que Jesus. cura, que sara. Sara essa cidade. Aviva-nos, aviva-nos, Jesus. Pastor Alcimar, vem aqui, por favor. Ore, por favor, mais uma vez por esses irmãos e por 2 vidas que aceitaram a Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família.